Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Cineteatro Anadia e também à terceira Conferência de Outono, uma iniciativa do município de Anadia em parceria com a FNWay. Damos ainda as boas-vindas a quem nos acompanha online através do canal de YouTube do município de Anadia. Nesta sessão será analisado um tema atual e de interesse nacional e no final haverá tempo para comentários e também para esclarecimento de dúvidas. Esta conferência centra-se no tema Gestão da Água. Antes de passar a palavra ao moderador e aos oradores, especialistas na matéria, chamo ao palco o Dr. Lino Pintado, vereador da Câmara Municipal de Anadia, que faz questão de vos dar as boas-vindas. Bom, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Nesta que é a terceira conferência desta edição de Conferências de Outono, depois da habitação e da competitividade fiscal. Encerramos agora este ciclo com esta conferência subordinada ao tema da água. Eu queria agradecer muito em especial a presença do engenheiro Luís Mira Amaral, na qualidade de moderador deste debate, à semelhança do que já havia acontecido com a conferência sobre a habitação. Senhor engenheiro, é sempre uma honra recebê-lo em Anadia e podermos contar com o seu tão importante contributo. Muito obrigado. Um agradecimento também muito especial a este brilhante painel de oradores que temos hoje aqui, ao professor Carmona Rodrigues, ao Dr. Pedro Furtado, ao engenheiro Pedro Serra. Muito obrigado pela vossa presença. Estamos certos que sairemos todos daqui muito mais ricos depois de podermos usufruir da vossa partilha, do vosso conhecimento e da vossa experiência. Muito obrigado também. Uma palavra também muito especial à FNWay, nossa parceira nestas conferências de outono, na pessoa do Dr. José Manuel Ribeiro, um ilustre anadiense que tanto já deu à causa pública e que agora, no exercício da sua atividade profissional, continua a fazê-lo enquanto instrumento tão importante de apoio, nomeadamente aos municípios. Muito obrigado. Bom, eu penso que não será nada atrevido, até por ser uma evidência, dizer que depois do ar que respiramos, a água é o bem mais essencial à nossa vida. E, portanto, serão várias as abordagens, os enquadramentos, as perspectivas que poderemos ter ou fazer incidir sobre esta temática, vários problemas estruturais a debater, a resolver, e a assunção dos perigos que a atualidade nos coloca, acentuando a possível ou muito provável aumento da escassez deste bem tão essencial. E, portanto, são vários os sistemas também de gestão de água que poderão ser aqui aflorados. Eu queria lembrar-vos, para quem, ou informar quem não saiba, que o município de Anadia tem optado até aos dias de hoje em ter o sistema de gestão da água, portanto, de não concessionar a gestão deste bem tão precioso. O sistema de captação e de fornecimento de água aos nossos municípios é nosso, não obstante as várias, eu ia dizer pressões, mas vou suavizar o discurso, as várias abordagens, vários convites que temos tido em ordem a podermos aderir a outro tipo de sistemas. Eu sei que isto não é consensual e até acredito que aqui haja quem pense de maneira diferente. A verdade é que ainda não fomos convencidos do contrário e portanto, até aqui tem sido esta a nossa opção e uma opção bastante convicta. A verdade é que, portanto, isto é um tema, seja no plano político, no plano económico, seja até no plano da saúde pública, no plano da gestão governativa, no plano da gestão autárquica ou até mesmo no plano da gestão familiar, a água é e será sempre um assunto. A água em tudo na vida será sempre um assunto, pela simples razão que sem água não há vida. Muito obrigado a todos, boa conferência. Bom dia a todos, aos presentes e àqueles que nos vão acompanhando também via online. As tecnologias têm esta faculdade também, infelizmente,
Queria, além deste cumprimento inicial a todos, obviamente dar também um cumprimento especial à Câmara Municipal de Anadia, nossa parceira, importante parceira, neste evento e nesta sequência e ciclo de conferências. Esta, como disse muito bem o Sr. Vereador Lindo Pintado, é a última conferência desta segunda edição de conferências de outono. E, de facto, a Câmara de Anadia tem sido um parceiro fundamental neste processo, sempre muito entusiasmado, sempre muito próximo também, e a FNUE, obviamente, sente-se muito estimulada em poder trabalhar e colaborar com a Câmara de Anadia em temáticas tão importantes, não só para o Concelho, mas também para o país. E, como disse muito bem, já fomos falando disso nas outras conferências, é sempre importante sair dos grandes centros urbanos e trazer, digamos, este tipo de iniciativa para a província. E é uma província, eu costumo dizer isto, é província com orgulho, não temos qualquer problema de assumir este conceito de província. Até porque na província há muitos bons exemplos, a Anadia é um desses casos, e iremos certamente nesta conferência também, e eu terei aqui também uma passagem ou outra que gostaria exatamente de evidenciar exatamente essa matéria. Portanto, este arrojo, esta ousadia da Câmara de Anadia é importante. Espero que no futuro possamos continuar a colaborar, porque se até agora correu bem e já tivemos 6 temáticas diferentes, certamente que o futuro será também pródigo em poder encontrar outras temáticas de importância para o Concelho e também para o país e, de facto, trazer oradores de excelência, de elevadíssima craveira e qualidade aqui ao nosso Concelho. Portanto, Sr. Vereador Lindo Pintado, muito obrigado por esta oportunidade de podermos colaborar. Tem sido um prazer trabalhar com a Câmara de Anadia e também nesta questão e desta temática. Eu, como eu disse, irei passar também uma temática ou duas mais específicas sobre esta matéria e perceberão também em que ponto está o Concelho de Anadia nesta matéria. Outra palavra de agradecimento a 2 pessoas que foram fulcrais na organização desta conferência, nomeadamente na escolha dos oradores, contato com os oradores, e até inclusive, a priori, até na escolha dos temas. Falo concretamente do engenheiro Luís Mira Amaral, mas também do Dr. Miguel Frasquilho, que esteve presente na última conferência, e foi, de facto, com o apoio, com o trabalho destas 2 personalidades muito importantes que colaboram na esfera da FNUE, que obviamente isto foi possível. Uma nota também muito especial aos 3 oradores que aqui temos hoje, 3 oradores de elevada craveira, com créditos na matéria, pessoas que percebem verdadeiramente desta temática. Permitam-me que comece pelo professor Carmona Rodrigues, que foi alguém que eu pude acompanhar em funções públicas com alguma proximidade, que é na função de Presidente da Câmara de Lisboa, mas também de Ministro das Obras Públicas, e pude apreciar, na altura, de facto, o trabalho de grande qualidade e de grande proximidade que ele teve nesta coisa difícil que é servir o público, que é estar ao serviço das pessoas. Outra palavra muito especial também para o engenheiro Pedro Cunha Serra, que nos habituou também, enquanto foi desempenhando vários cargos, não só na área das águas, mas também nas estradas de Portugal e noutras áreas em Portugal, também da sua forma altamente profissional com que desempenhou estas funções. Uma palavra final para o Dr. José Furtado, que, de facto, tem feito um trabalho excepcional à frente das águas de Portugal e que tem sido também um estandarte de boa gestão pública da causa, portanto, e isso é importante também aqui dizer. Permita esta brincadeira. A Anadia, como disse o Sr. Vereador Lindo Pintado, de facto não está ligada a nenhum sistema multimunicipal, mas ainda assim, quando a temática esteve em cima da mesa, não teve qualquer receio, obviamente, de poder falar sobre a temática, sabendo que é, permitam-me a expressão quase da banda desenhada, ser quase uma das poucas aldeias gaulesas que vão existindo no país, estando isolado nesta matéria,
mas o Sr. Vereador Lindo Pintado já explicou as motivações disso, portanto não vou obviamente aqui acentuar mais esta questão. E finalmente dar uma palavra final, não são duas, é uma palavra final, mas que envolve duas questões. Agradecer obviamente a todas as pessoas envolvidas na organização das várias conferências que fomos tendo nesta segunda edição, mas também na primeira edição. Pessoas que não aparecem tanto, pessoas que são colaboradores da Câmara Municipal da Anadia, são colaboradores da FNUA, que estão um pouco no back-office, estão um bocadinho escondidas, mas que obviamente são uma peça fundamental em todo este tipo de organização e que eu obviamente queria aqui também dar esta palavra. A FNUA tem tido um trabalho bastante acentuado nesta matéria do ciclo urbano da água, tem feito mais de uma centena de candidaturas ao longo só do último quadro comunitário, e se me permitirem eu gostaria de dar aqui uma panorâmica daquilo que é, obviamente, peço desculpa que isto deu aqui um salto, eu vou andar para trás para depois andar para a frente. Alguns fatos e números, porque quando estamos obviamente a elaborar uma candidatura, nós temos que obviamente olhar para a situação de uma forma macro e depois analisá-la de uma forma micro e atender concretamente à especificidade de cada situação. E se me permitirem, dar nota que entre 93 e 2019, nesta temática da gestão da água, houve um investimento total que se estima de 13.200 milhões de euros. Portanto, aqui percebe-se, de facto, o esforço financeiro que o país tem tido nesta matéria e que interessa não escamotear, interessa ter isto bem presente, o esforço que foi tido ao longo dos anos para que, quer em termos de abastecimento de água, mas também no que concerne ao saneamento das águas residuais, houve verdadeiramente um forte investimento no país. E percebe-se aqui alguma evolução, nos casos, noutra, uma grande evolução em determinadas matérias, por exemplo, no caso do abastecimento de água, e se focarmos aqui nos alojamentos cobertos por Serviço Público de Abastecimento de Água, em 93 era 81%, o que já não era mau, mas estamos a falar, obviamente, tudo em valores médios, como é evidente. Portanto, haverá municípios mais evoluídos, outros não, outros nem por isso. Em 2021, estamos a falar com dados aqui que estão previstos numa edição que está em consulta pública do PENSARP, portanto, em 2021, 97%. Nos alojamentos abastecidos com água segura, a evolução foi 50%, 99%, como percebem aqui foi, de facto, praticamente uma duplicação de alojamentos que foram abastecidos com água segura. Na gestão das águas residuais, aqui, de facto, o nível de desenvolvimento era um bocadinho mais atrasado. Se olharmos aqui para os alojamentos cobertos por serviços públicos de drenagem de águas residuais, verificamos que uma evolução entre 93 e 2021 de 61% para 86%. Já aqueles alojamentos cobertos por serviços públicos de drenagem e tratamento de águas residuais passou de 28% para 85,1%. Na questão dos recursos hídricos, evolução da qualidade das águas interiores superficiais, 55% para 78%. Aqui não é na base de 2021, mas de 2019. Na evolução da qualidade das águas balneares fluviais, passou de 16% em 93% para 95% em 19. E aqui um dado que acaba por ser muito interessante que podemos aqui introduzir, que é a questão também da saúde, e muitas das vezes quando estamos a falar da água, estamos a falar de saúde pública também, que foi, por exemplo, aqui um indicador que não deixa de ser interessante, que é a evolução da hepatite A, em que em 93 eram 680 casos, e hoje em dia, já em 2021 já era residual, hoje em dia continua também residual. Mais alguns fatos e números, nomeadamente este acesso ao serviço de abastecimento de água. Em 93 estamos aqui a falar, grosso modo, de 81%. Aquilo que se pretendia, o objetivo, seria de 95%. Hoje em dia, portanto, hoje em dia não será hoje em dia porque são estatísticas, são valores mais anteriores. Em 2020 já estava, obviamente, nos 95,8%, portanto a meta foi já alcançada. No que respeita aqui ao saneamento, ao acesso ao serviço de saneamento de águas residuais, o ponto de partida, como há pouco tinha falado, era muito baixo, estamos em 28% em 93%. Hoje em dia estamos nos 85,6%, ainda assim
estamos, de facto, um bocadinho aquém da meta, que é de 90%, mas julgamos que no breve trecho esta meta, se ainda não foi cumprida, porque estamos a falar de dados de 2020, já está sido até eventualmente ultrapassada, mas alguns oradores que têm dados mais concretos poderão eventualmente vir a falar sobre esta matéria de uma forma muito mais profunda do que eu próprio. Dar nota que uma matéria que importa sempre referir, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Há uma ODS que é a ODS 6, que fala claramente na água potável e saneamento. Estas ODS são 17 metas globais aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015. Portanto, e esta ODS, concretamente, a ODS 6, diz respeito a garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento básico para todos. Portanto, na prática, o setor deve contribuir para o cumprimento das ODS através do reforço desta cooperação nacional, mas também internacional, obviamente, nesta temática, nesta perspectiva da água, mas também da paz e desenvolvimento, porque, certamente, eu tenho a certeza absoluta, alguns oradores irão dar uma visão mais histórica da questão, e a água, ao longo dos tempos, foi sempre também um motivo de divergência entre nações e entre povos, mas não quero antecipar essa questão. De igual modo, também o abastecimento de água de boa qualidade e o tratamento adequado das águas residuais contribuem, obviamente, para garantir que o acesso à saúde de qualidade e também à promoção e o bem-estar de todos. Não tendo água de qualidade, naturalmente, teríamos algumas doenças conexas com essa situação. Não vou perder muito tempo neste mapa. Este é um quadro que foi recolhido da Pordata, mas o que eu quero, sobretudo, demonstrar com isto é o seguinte, é que apesar de a meta já estabelecida ter sido já ultrapassada, a cobertura do serviço de abastecimento de água verifica-se que ainda assim há aqui um potencial de melhoria. Estamos, obviamente, neste momento nos 88,9% de dados de 2021, mas, e porquê é que isto acontece? Porque tem-se verificado, e há dados que comprovam isto, há um acesso, a uma utilização a outras origens de água, portanto, origens de águas alternativas, e também à existência de alojamentos não habitados e que, por conseguinte, não fazem também ligação à rede. Portanto, aqui vai-se notando, como verificam entre os municípios que estão na parte de cima e alguns que estão na parte de baixo, que há aqui, de facto, uma grandes assimetrias, algumas discrepâncias. Dar nota da Anadia, porque estamos em Anadia, eu também sendo anadiense, obviamente, sou uma pessoa sempre preocupada em, quando estou a trabalhar e a analisar os dados, de me questionar e tentar perceber onde é que o meu concelho se localiza. Hoje em dia, ou melhor, hoje em dia, que é dos dados de 2021, são os dados possíveis da Pordata, a Anadia nesta matéria de sistemas públicos de abastecimento de água está nos 99%, mas em 95 tinha 94%. E de facto, nesta altura, a Anadia era um precursor no país, era dos municípios, não falo obviamente na comparação com os grandes centros urbanos, mas a Anadia era de todos os municípios do país, era um dos municípios do país que tinha maior taxa, uma das maiores taxas de cobertura nesta matéria. Se avançarmos para a drenagem de águas residuais, continua-se a verificar de facto uma discrepância e assimetrias brutais entre municípios, que hoje em dia já têm de facto uma cobertura de 100%, ou muito próximo disso, mas outros que ainda estão obviamente com taxas de cobertura de 5%. E de facto esta é uma matéria que ainda obrigará que haja mais investimento, haja mais preocupação, e aqui dá-vos nota que em termos gerais em 2021 a cobertura do serviço no global, portanto, era de 86%, portanto, como há pouco eu disse, não foi atingido o objetivo que estava estabelecido, portanto, de dotar 90% da população com esta rede de drenagem e com tratamento de águas residuais. Portanto, e como eu tinha dito há pouco, é precisamente porque há aqui utilizações alternativas, nomeadamente os poços. Isto em meio rural é, de facto, os poços, aqui neste caso é fossas céticas. Portanto, há bocadinho a alternativa na água são os poços, aqui são as fossas céticas, que ainda muita gente que ainda não aderiu aqui à rede. Portanto, há bastantes assimetrias. A Anadia, se verificarem, é, de facto, como eu tinha dito há pouco, na Seneiágua, em 95, estava num patamar muito superior. Na questão do saneamento das águas residuais estava exatamente num patamar inferior. E na altura só 12% do território do concelho de Anadia estava dotado de uma rede de saneamento básico.
Isto perceberá que, olhando para 2021, a ANADIA já estava com 98%. Portanto, em 26 anos, a ANADIA salta de um patamar inferior para um patamar superior. E, de facto, isto revela aquilo que foi acontecendo. E eu acompanhei, obviamente, fui acompanhando ao longo dos anos, até como responsável político, esta situação. E, de facto, houve muito investimento, como participado, naturalmente, mas houve muito investimento da Câmara da ANADIA nesta matéria. E, hoje em dia, quando temos uma taxa de cobertura de água de 99% e de saneamento de 98%, acho que nos deve, obviamente, orgulhar a todos, sendo certo que, obviamente, na questão da água, isto provoca também algumas situações, nomeadamente, como perceberão, somos dos primeiros a ter uma rede de abastecimento de água, certamente que as condutas também sofrem com isso e obviamente obrigará a que no curto trecho, ou no curto e médio trecho, que obviamente haja aqui investimentos de manutenção à rede, senão de outra forma os problemas continuam-se a agudizar, nomeadamente na perda de água e eventualmente num caso ou noutro até da própria qualidade da água. Mas este salto qualitativo eu não quis deixar aqui de dar nota. Ainda ligando aqui ao PENSARP, portanto, que é o Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais de 2030, que está na segunda consulta pública, é estabelecido neste documento objetivos prioritários preocupantes e urgentes e, por outro lado, também objetivos de melhoria do setor. Desde logo, nos objetivos, a recuperação sustentável dos gastos, o aumento da adesão ao serviço, a redução da água não faturada, estamos a falar aqui concretamente, entre os aspectos, perdas, mas sobretudo perdas, e também o aumento da acessibilidade física ao serviço de saneamento de águas residuais. Por outro lado, os objetivos da melhoria do setor, o PENSARP estabelece, sobretudo, 4 objetivos concretamente. A gestão eficiente dos ativos, o cumprimento do normativo, a valorização de recursos e subprodutos e o aumento da disponibilidade de informação. Estes são, sobretudo, aquilo que o PENSARP estabeleceu nesta última versão que está em discussão pública. Eu aqui não vou perder muito tempo, até porque os oradores, obviamente, estamos cá para os ouvir, não tanto para me ouvir a mim, mas dar nota que os desafios do setor, isto também tendo em conta o relatório anual dos serviços de águas e resíduos em Portugal, portanto, emitido pela ARSAR, edição de 2022, portanto, é a última que está disponível, verifica-se que, de facto, há aqui muito ainda aqui a fazer. A ocorrência de inundações, estamos a falar aqui de saneamento das águas residuais, a ocorrência de inundações no saneamento mantém-se insatisfatória no serviço de alta e em baixa, atendendo a que existe um investimento insuficiente na realização de coletores, e isto contribui claramente para que não haja, e para isto contribui o facto de não existir uma rede separativa. E o que é esta rede separativa? A rede separativa é haver uma rede especificamente para o saneamento básico e outra rede para as águas pluviais. O que nós temos na FNUE avaliado em muitas das situações, em muitos conselhos que vamos avaliando, é que de facto há uma ligação das duas, uma ligação entre as duas redes. Ligação esta ilegal, ligação clandestina, ligação inadequada. E obviamente depois isto cria pressões a outro nível, depois lá falaremos. Outro problema tem a ver obviamente com a cobertura dos gastos. E isto, obviamente, induz aqui uma preocupação grande, que é, de facto, depois não haver sustentabilidade na gestão do serviço em termos económico-financeiros. Na questão da adesão ao serviço, falo como eu tinha dito há pouco, de facto, ainda não estamos num ponto ideal, ainda falta trabalhar esta matéria e isto, obviamente, se as pessoas não aderem ao serviço e o investimento está lá, não há rentabilização e há, obviamente, também dificuldade depois da gestão do processo e da capacidade de financiamento complementar ao apoio comunitário. Ainda no saneamento de águas residuais, uma questão que é premente, que é a reabilitação dos coletores. Depois verificamos também neste relatório outra nota, isto é só, obviamente, uma escolha, uma seleção, a ocorrência de colapsos estruturais em coletores, o controle de descargas de emergência e, quase complementar a este dado, o cumprimento da licença de descarga. Muitas das vezes há, de facto, descargas que não são autorizadas
pela IAPA, e a IAPA é quem emite a licença para este tipo de situação. Depois, aqui na questão do abastecimento de água, estamos a dar nota também de sete indicadores importantes. A questão da água segura, que está, grosso modo, nos 99%, o que quer dizer que temos uma elevadíssima qualidade da água, portanto, podemos estar seguros quanto a isso. Obviamente que haverá momentos em que as captações têm dificuldade, nomeadamente em situações de maior seca, e isto, obviamente, provoca um efeito na qualidade da água, porque tem que se ir buscar a um ponto mais profundo, ou um ponto mais ao lado, e nem sempre isso garante que aquela frequência de qualidade que foi acontecendo ao longo do tempo possa ser assegurado com estas captações alternativas. Aqui a adesão ao serviço, praticamente 89%, é importante sairmos da questão, e isto acontece muito em meio rural, como imaginam, ainda é bebermos água do poço, não recorrermos à rede pública, nem sempre há a garantia que essas águas que estão nos poços são de qualidade, porque não são águas controladas, e isto pode, obviamente, como sabem, ter depois aqui impactos no que diz respeito à saúde pública. A água não faturada, eu penso que é um dos maiores problemas que podemos ter nesta matéria. Portanto, aqui está os dados que nós temos disponíveis neste relatório, este relatório de 2022, aponta para 28,8, mas eu, sinceramente, eu tenho algumas dúvidas relativamente a alguns indicadores. Eu acho que é muito superior, e isto, sobretudo, tem, obviamente, a ver, em todos os aspectos, de facto, as condutas já não suportam, são antigas, foram de materiais que hoje em dia são obsoletos, e ao longo da rede a água vai-se perdendo. Portanto, entre o que se capta e o que se fatura, há depois uma discrepância brutal. Portanto, isto é, sobretudo, poderá haver também ligações ilegais, mas penso que são, obviamente, marginais e residuais, mas o problema, de facto, tem a ver com as rupturas nas condutas, nas redes de abastecimento de água, que importa, e, infelizmente, o Código Comunitário já vai dar uma resposta a isso, e era isto que eu queria também aqui falar no final da minha intervenção. Pronto, e, obviamente, que eu já tinha aqui conexo com isto, que era a reabilitação das condutas, como é evidente. Isto tem que ser visto nas duas situações. Portanto, tem que haver claramente aqui um programa de reabilitação das condutas. Finalmente, ainda neste vértice de abordagem, dar nota também para 3 pontos: ocorrências de avarias nas condutas, portanto, as perdas reais de água. Aqui já se começa a perceber que, de facto, perdemos muita água, e aquilo que nós temos que introduzir cada vez mais são sistemas de soluções informáticas, eventualmente telemetrias. Já começa a ser também, estar muito em voga, haver zonas de medição de controle, as ditas ZMCs, portanto, e acho que lá chegaremos. E, finalmente, uma temática que vai ser cada vez mais prevista no quadro comunitário, que é a eficiência energética das instalações elevatórias, e quem fala destas instalações elevatórias ou estações elevatórias fala também, obviamente, nas ETAs e nas ETARs. Na prática, o Código Comunitário irá oferecer a possibilidade de alguma forma, os municípios, ou quem, obviamente, está a gerir os sistemas, poder instalar algumas soluções de eficiência energética não recorrendo à rede pública. Ainda desafios aqui relativamente ao setor, e que são ações muito relevantes e com elevado impacto a longo prazo. Esta é uma ideia, já são pontos da FNWay, daquilo que tem sido o seu trabalho ao longo do tempo. Portanto, e de dar nota disto, eu fui um crítico muito acérrimo relativamente ao Portugal 2020 nesta matéria. E porquê? Porque, obviamente, quando pretendemos investir, nós temos que conhecer primeiramente o terreno, temos que conhecer verdadeiramente como é que está, qual é o estado da arte antes de investir. E no quadro comunitário anterior, portanto, Portugal 2020, que ainda está, como vocês sabem, ainda está a decorrer, porque há aqui uma lógica do N+3, um dos primeiros avisos nesta temática foi o lançamento da criação dos cadastros, o que é, obviamente, como percebem, uma excelente ideia. Antes de investir, conhecer, diagnosticar, perceber, tentar, inclusive, além de perceber onde elas estão, porque isto pode parecer estranho, mas fomos percebendo, falando com muitos municípios, quando a rede tinha 40 ou 50 anos, que eles não tinham a percepção clara de onde é que ela estava, de onde passavam, de facto, as condutas e os coletores. O cadastro, para mim, foi uma boa iniciativa e que, enfim, entre outras tecnologias, que recorreu, por exemplo, ao georradar,
e isso se calhar é a forma mais eficaz de tentar perceber onde é que está verdadeiramente a rede e as infraestruturas, que não se veem, porque estão no subsolo, falhou na minha forma de ver num aspecto. Este cadastro permitia que fosse feito um levantamento da rede de abastecimento de água, permitia que fosse feito um levantamento da rede de saneamento de águas residuais. Esqueceram-se daquilo que há pouco estava a falar, que é da rede separativa, esqueceram-se, obviamente, da rede de águas pluviais. E quando se está a dar um apoio aos municípios e a outras entidades para fazer o levantamento destas redes, e depois não se inclui aqui a questão das águas pluviais, obviamente, alguém que arquitetou todo este aviso esquece-se de um fator fundamentais, porque depois, ou então é desconhecer a realidade. Também admito que, por vezes, quem está a governar não conhece e não domina, por causa da questão da ligação, e perceberia-se, obviamente, quando se estivesse a fazer o levantamento das redes, perceberia-se logo que haveria situações que havia redes que estavam ligadas, e isto depois provoca tal pressão, porque se temos águas pluviais a descarregar na rede de saneamento de águas residuais, há mais, obviamente, necessidade das hectares, há uma maior saturação das hectares, mais tratamento, mais encargos, e depois, em situações de chuvas, obviamente que a própria rede de saneamento básico vem cá para cima, e nós temos visto em algumas situações os maus cheiros nas ruas e precisamente provoca isso. Portanto, importa reduzir aqui o controle das infiltrações e de águas pluviais nos sistemas públicos de drenagem de águas residuais, a tal rede separativa, que hoje em dia o Código Comunitário já vem falando, eficiência energética e desenvolvimento de modelos de adução, distribuição e drenagem gravíticos que minimizem a utilização de estações elevatórias, e aqui a colocação de painéis fotovoltaicos, e obviamente sempre no sentido de baixar a fatura energética, mitigando obviamente este acesso que vem acontecendo à rede pública elétrica. Depois, desenvolvimento de projetos de inovação na área dos sistemas de apoio à decisão, instalações e soluções de telemetria através de sensores, desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial, que hoje em dia muito se fala, mas que aqui pode ser bem utilizada. O Pensar por 2030 percebe-se que reconhece o esforço para a década que reside na reabilitação das infraestruturas para garantir que a idade média das mesmas seja superior, portanto, evitando perdas e, obviamente, água não faturada. Depois, a constituição de um adequado sistema de gestão ao cliente, cruzado, obviamente, com instrumentos que já existem nas câmaras municipais e em muitos organismos, que são o CHIC. E, finalmente, isto pode parecer estranho, mas também a necessidade de elaboração de planos de contingência para enfrentar situações de escassez de água, que elas vão acontecendo, esta escassez de água, mas estranhamente não há planos de contingência. Portanto, temos planos para muita coisa, mas para esta matéria ainda vamos falhando. Focando naquilo que foi o Portugal 2020 e aquilo que será o Portugal 2030 e aquilo que são as oportunidades, que é para os municípios, mas também para uma série de entidades em alta e em baixa. Naquilo que foi os grandes tipos de operações apoiadas no que concerne ao abastecimento de água, nós temos obviamente aqui uma escolha, selecionamos seis prioridades e sobretudo o PT 2020 assentou em investimentos para a obtenção de informação para a gestão eficiente dos serviços, foi o tal cadastro que há pouco falava, a renovação de redes de abastecimento de água em baixa, fecho de sistemas de abastecimento de água em baixa para otimização da capacidade, também investimentos que reportavam à melhoria da qualidade da água fornecida, depois a implementação de sistemas adequados de gestão de lamas das ETAs e também investimento nos sistemas de baixa para controlo de redução de perdas. No que concerne já ao saneamento das águas residuais, houve também estas 6 grandes tipologias de operações que constavam neste programa de apoio. Investimentos para a obtenção de informação para a gestão eficiente dos serviços, tal cadastro, como é evidente, a reabilitação e renovação de sistemas de drenagem de águas residuais urbanas, investimentos para a redução da poluição urbana das massas de água, fecho de sistemas de saneamento de águas residuais, investimentos para a reutilização de águas residuais tratadas, portanto são as não potáveis,
e implementação de sistemas adequados de gestão de lamas de hectares. Como verificarão, se juntarmos tudo isto, podemos questionar-se, então, mas onde é que esteve aqui a reabilitação, a renovação, a requalificação das condutas, por um lado na questão da água, e dos coletores no saneamento de águas residuais? Não houve. Simplesmente, no âmbito do Portugal 2020, estranhamente, esta questão não ficou prevista em nenhum aviso de candidatura. Houve apoios para fecho de redes, isto o fecho de redes há uma população que não está servida por água ou por saneamento básico, então vamos estender a rede já existente a esse ponto, e houve apoios para isso. A renovação da rede não houve, o que obviamente provocou que muitos municípios fossem obrigados a ter que investir sem apoio nesta matéria. Direi que, por exemplo, se todos atuassem como atuou a Câmara de Anadia, nós estaríamos relativamente bem satisfeitos com isto. Porque a Câmara de Anadia, tive sempre um cuidado de proximamente ir acompanhando, sempre que ia avançando, por exemplo, com uma renovação de uma estrada, não deixava previamente de avaliar o estado da rede de abastecimento de água, mas também da rede de saneamento de águas residuais. Ou seja, não alcatroava para depois, passado 2 anos, havendo uma fuga, rasgar o alcatrão, reparar e voltar a alcatroar. Portanto, se a perspectiva e se a lógica de todos os municípios foi esta no país, nós estamos bem. Agora, o que não seria normal era só asfaltar por asfaltar, tapar os buracos, mas depois temos o problema no subsolo sem estar resolvido. O Portugal 2030, no que diz respeito ao ciclo urbano de água em baixa, portanto, a falar aqui sobretudo de sistemas multimunicipais, tem previsto algumas tipologias de ações elegíveis que importa aqui salientar. Desde logo, operações previstas em planos municipais, ou seja, só será possível fazer uma candidatura se ela verdadeiramente estiver consagrada. Não estamos aqui a falar de haver um plano, mais um plano para isto. Estamos a falar é que haja por parte dos serviços municipais um prévio mapeamento e diagnóstico da situação e que depois as mesmas estejam consagradas, obviamente, nas grandes opções do plano municipais. De outra forma, obviamente, estarão impedidos de ir a jogo nesta matéria. Isto funciona quer para o abastecimento de água, mas também, obviamente, para aquilo que diz respeito ao saneamento das águas residuais. Depois, outra questão que está prevista é também a construção e reabilitação de infraestruturas. Estamos aqui a falar das ETAs e das ETARs. Penso que são todos mais ou menos conhecedores disto. Na prática, a ETA funciona na questão da captação de água, da purificação da água, antes de colocar, obviamente, no abastecimento público, e a questão da estação da ETAR, das estações de tratamento de águas residuais. Na prática, é, obviamente, tratar os afluentes, torná-las com o menos grau de poluição possível, para depois, obviamente, terem um outro uso. Que em Portugal não tem sido o uso do consumo humano, mas já há países que o fazem, estranhamente, mas que o fazem. Nomeadamente as grandes cidades dos Estados Unidos, esta água residuais são tratadas e entram depois no sistema de consumo. Pelo menos é a informação que eu tenho, mas há aqui pessoas muito mais avisadas do que eu para se poder pronunciar sobre isso. Obviamente que isto em Portugal seria um grande problema, chegar a ser um ponto deste, e seria, de facto, aqui algo que seria bastante criticado. Depois, construção e reabilitação de ligações dos sistemas em baixa aos sistemas em alta, quer de água, quer de saneamento, e também entre sistemas em alto. Estamos aqui a falar sobretudo de água, porque, estranhamente, os nossos sistemas são estanques. A maior parte deles são estanques, são isolados, não ligam entre si. Portanto, o que é que vai permitir esta possibilidade de investimento é que possa haver relacionamento em sistemas multimunicipais de vizinhos e possa haver transação comercial entre eles. Ou seja, quando um sistema está em falta de água, está em escassez, o sistema do lado que está com excedente, que o possa facultar essa água, é esse sistema multimunicipal que está ali ao lado, que eu digo que são os sistemas vizinhos. Portanto, isto de facto é para garantir que em situações de escassez de água possa haver aqui uma solução para isso. Depois, intervenções também para a redução de perdas, suportadas obviamente por informação cadastral e operacional, que justifique estas intervenções, nomeadamente de abastecimento de água. E finalmente, e felizmente,
a reabilitação e construção de infraestruturas para substituição de origens de água, novas captações, substituição de águas contaminadas ou águas de baixa qualidade e resolução de problemas de qualidade da água com impacto na saúde pública. Portanto, aqui claramente percebe-se que já começa a haver uma preocupação em renovar redes, felizmente. No que diz respeito, digamos, ao ciclo urbano da água, que nós fomos chamando de reutilização, resiliência, modernização, descarbonização, isto é quase, desculpem, aqui um paralelo, é quase os 3 R's que nós temos dos resíduos aplicado um bocadinho a esta matéria. Portanto, na prática, o que está previsto no PT 2030 é a modernização de hectares para a produção de água para a reutilização, com qualidade adequada para usos não potáveis, e aqui o uso é brutal. Porventura, nas grandes cidades será mais fácil e já acontece em algumas cidades, limpeza de arruamentos, por exemplo, inclusive de rega em alguns jardins públicos, apesar de, eu digo isto, que também já fui autarca e defendi-o, haverá soluções de culturas de sequeiro que podem ser colocadas em muitos jardins. Nós temos um bom exemplo aqui na Nadia, o Parque Urbano da Nadia. O Parque Urbano da Nadia podia ser todo relevado, muito bonito, muito verde. Ainda assim tem cultura de sequeiro. Não deixa de ser bonito. A utilização da água ali é minimalista. E é isto que todos nós temos que nos confrontar, pensar e confrontar no futuro. É utilizar a água para aquilo que verdadeiramente importa, que verdadeiramente interessa. Desde logo o consumo humano, mas também, obviamente, a utilização para meios industriais, obviamente, e outros meios. Portanto, mas dar nota disto. Depois, outro ponto que está previsto em termos de tipologia de ação elegível é a redução das afluências indevidas nos sistemas de águas residuais e pluviais, nomeadamente para a redução de infiltrações e de ligações clandestinas de águas pluviais às redes de águas residuais. Também a utilização de origens alternativas de água, incluindo a produção e a disponibilização de águas residuais tratadas. O próprio aproveitamento das águas de chuva, que não tem sido, obviamente, pelo menos nesta zona do país, algo que tem sido preocupante, mas que já é, segundo sei, em zonas do Algarve e do Alentejo, mas que, calhar, importa exportar esse modelo para outras zonas do país. Depois, investimentos com vista à valorização de subprodutos resultantes dos processos produtivos, das infraestruturas de água, quer de água, quer de saneamento. Estamos aqui a falar, sobretudo, de valorização das lamas, a entrega a operadores licenciados, que nem sempre acontece, e posterior rentabilização. Falha para mim, e eu ainda tenho muitas dúvidas se isto vai acontecer, porque, de facto, se o Estado Central, se a ideia do programa é que exista uma valorização, digamos, destes subprodutos, a isto tem que estar associado sempre uma componente de investigação e desenvolvimento. E não conseguimos vislumbrar para já que isto esteja previsto. Portanto, não vale a pena metermos uma coisa bonita a dizer vamos lá utilizar este subproduto de lama e rentabilizá-lo, mas depois não se estuda, não se percebe verdadeiramente onde é que se pode rentabilizar. E eu falo isto porque, por exemplo, eu estive ligado durante muitos anos ao meio cerâmico. E, obviamente, uma das preocupações era, obviamente, que não houvesse impactos no meio ambiente. E uma das situações que nós tínhamos de recorrente da atividade eram as lamas. E depois, obviamente, em parceria com outras entidades, nomeadamente era uma multinacional de capitais italo-espanhóis, percebemos que seria possível utilizar essas lamas depois de algum tratamento, novamente num processo produtivo. E é isto que, se calhar, nós temos todos que pensar e repensar, e temos um painel aqui excepcional que, obviamente, nos pode dar aqui algumas dicas nessa matéria. Depois, a modernização da atividade com tecnologias e criação de mecanismos de automação. Isto visa, obviamente, aumentar a eficiência operacional do sistema e, finalmente, investimentos na produção própria de energia e no aumento da eficiência energética com vista à descarbonização. Principais critérios de elegibilidade no âmbito do Portugal 2030. Nas intervenções apoiadas deve ter sido em conta sempre o princípio da hierarquia da água, dando prioridade às medidas destinadas a reduzir a procura total e aumentar, digamos aqui, a eficiência. Na prática, é menos consumo, mais eficiência. É este binómio que está aqui em cima da mesa.
Depois, intervenções destinadas a reduzir a quantidade de água necessária, como as que impedem as fugas de água na rede. Também devem ser consideradas aqui, obviamente, como prioritárias em detrimento da construção de novas infraestruturas hídricas, é a mesma lógica, menos captações, mais eficiência do sistema. E nas intervenções apoiadas, ter, obviamente, e garantir o aumento da eficiência energética, que deve fazer parte de um projeto integrado. Isto será exigido nos projetos de candidatura, que haja um projeto integrado. Portanto, e que, obviamente, a eficiência energética, não sendo o principal foco, é, obviamente, uma componente importante de melhoria, obviamente, do mérito do projeto. Portanto, na prática, é termos aqui um contributo para o tagging climático. Sobre o PRR, isto vai ser muito ampassado mesmo, é muito escasso. O que está no PRR nesta matéria é muito escasso. É muito escasso e, sobretudo, tem a ver com reformas. Como sabem, o PRR era sempre montado com duas perspectivas, reformas e investimentos. Eram os dois pilares que aconteciam. Sendo que as reformas, em princípio, não teriam aqui grande dose de investimento, mas os investimentos naturalmente teriam. Portanto, e aqui a preocupação na questão das reformas, sobretudo, assenta em 4 pilares: adaptação e mitigação climática, transição energética, desenvolvimento económico e social e promoção da qualidade ambiental. Nos investimentos, não vou percorrer isto, vai ser mesmo a passar, eles sobretudo existiram houve três prioridades no que diz respeito ao PRR. No Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, aqui está previsto, são 200 milhões de euros, e sabemos que o Algarve, de facto, é uma zona crítica do país, e haverá certamente algum orador que virá falar sobre esta matéria. E depois outras duas prioridades de investimento que assentaram, sobretudo, no aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato. É um projeto interessante, porque isto é um empreendimento que assenta, sobretudo, ali na bacia hidrográfica do Tejo, mas numa zona muito próxima, quase no limite da bacia hidrográfica do Guadiana, e é considerado pelo Estado português como um projeto âncora para a recuperação económica da região do Alto Alentejo. Aliás, este projeto, à cabeça, tem precisamente a comunidade intermunicipal do Alto Alentejo. E, finalmente, na Madeira, e só. Portanto, Algarve, uma zona específica do Alentejo, e depois na região autónoma da Madeira, com aqui um plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e regadio, aqui na região autónoma da Madeira. Este é o meu último slide, para darmos aqui uma preocupação. E fecho com uma preocupação. E são 3 questões, ou melhor, são 2 questões e uma afirmação de preocupação. Tem a ver com a aprovação do PANSARP 2030, com a queda do Governo e com avisos de candidatura. Que é isto que importa também para os municípios e para quem, obviamente, para as entidades em alta e em baixa que podem recorrer a estes fundos. Encontra-se a decorrer, no caso do PANSARP 2030, a segunda consulta pública do documento. Ela estaria prevista para ser aprovada no primeiro trimestre de 2024. Entretanto, como sabem, missão do Primeiro-Ministro, a dissolução da Assembleia da República e eleições marcadas para 10 de março de 2024. Nas melhores das hipóteses, e eu tenho dúvidas sobre isto, e tenho aqui um cenário, digamos, positivista, não negativista, o Governo tomará posse, vamos imaginar que em março de 2024. Eu não acredito, tendo em conta aquilo que são as sondagens e a divisão, repartição pelo vário espectro político que nós vamos percebendo. Chegando o novo Governo, obviamente a primeira coisa que irá fazer, exceto se houver um projeto de continuidade relativamente ao atual Governo, haverá obviamente a retificação do Orçamento do Estado, e que eu coloco abril de 2024, mas tenho muitas dúvidas também. E pergunto-me também se depois do novo Governo se não vai haver uma tomada de decisão de vamos lá revisitar, isto é habitual, vamos lá revisitar o PANSARP 2030, verificar se de facto aquilo que está lá está de acordo com aquilo que foi as premissas dos vários, obviamente, programas políticos de candidatura. E eu pergunto, haverá um novo período de consulta pública? E quando é que será a data da aprovação do PANSARP 2030? Isto pode parecer que não tem grande valor, mas tem. Tem porque todos os avisos de candidatura vão ter que estar alinhados precisamente com o PANSARP 2030. E enquanto não houver um PANSARP 2030 aprovado, não haverá avisos de candidatura. E se não há avisos de candidatura, obviamente não há investimentos, não há obra física. Portanto, o primeiro lote de candidatura estava previsto para junho de 2024. Nisto, na assunção
de que o PENSAP seria aprovado no primeiro trimestre de 2024. Com esta conjuntura eu pergunto, e esta é a minha preocupação, então quando teremos os avisos de candidatura? Em dezembro de 2024, em janeiro de 2025, e esta matéria é demasiado importante, como já foi referido pelo vereador Lindo Pintado, e será certamente mais acentuado pelos nossos vereadores. Esta é uma área que não pode esperar. É uma área que, obviamente, tem que se investir e não se pode perder tempo. E com isto termino. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa pela demora, mas não quis deixar de transmitir aquilo que tem sido, digamos, as preocupações e o trabalho da FNWay ao longo dos anos e poder também, de algum modo, poder lançar alguma das matérias, alguma das temáticas para o momento mais importante que agora vamos ter. Muito obrigado a todos.